Amém. Para começar a palavra de hoje, eu queria abrir um capítulo da Bíblia. Se vocês têm celular, Bíblia aí, se não tiverem, vamos ver aqui. É João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A primeira coisa para a gente embasar desse título é que nós recebemos de Deus, o que a gente recebe. Som. Aí. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente é filho. Quando nós aceitamos Deus, a gente deve compreender que antes mesmo de sermos verdadeiros adoradores, a gente é filho dele. Você tem que colocar isso na sua mente. É a coisa mais importante. Antes de a gente ser um adorador, a gente é filho de Deus. Agora eu vou explicar um pouco o que foi o congresso, que não tem como não explicar, né? Foi uma experiência muito legal, onde nesse congresso houve cura espiritual, houve cura física. A gente tem relatos de gente que tinha osso aqui das costas fora do lugar e voltou ao lugar. Pessoas com dor de cabeça sumiu, pessoas com problema no tornozelo sumiu também. Então lá houve um grande derramamento do Espírito. Houve o início de uma geração forte da nossa parte, né, das nossas igrejas aqui. Óbvio que isso já começou faz um tempo, mas para a gente entender isso de uma verdadeira adoração, vou explicar um pouco para vocês. Eu vou começar com um exemplo. Quando você quer ser um verdadeiro adorador, correto? Todo mundo aqui quer ser? Amém. Mas no meio disso, de você ser um verdadeiro adorador, existe um processo. Para quem foi no congresso, a Tamires pregou sobre isso, processo. Eu vou dar um exemplo no futebol. Você quer ganhar um campeonato. Você não chega já com a taça na mão, correto? Você precisa treinar, você precisa normalmente seguir as ordens do seu treinador, treinar físico, emocional também. É a mesma coisa na nossa vida com Deus. A gente precisa, para ser um verdadeiro adorador, a gente precisa ler a Bíblia, fazer devocional, falar de Jesus para outras pessoas e assim segue. A nossa vida com Deus é a mesma coisa quando recebemos algo de Deus. Não podemos apavorar quando uma pessoa fala algo pra gente, como você será um pastor, você pregará para grandes nações. A gente precisa entender que há um processo no meio disso. A gente não vai pregar numa igreja ou vai falar de Jesus para as pessoas nas ruas assim. Existe um processo. A gente primeiro precisa buscar a Deus para que até lá chegar esse final, para que a gente ganhe maturidade e muitas outras coisas. Existe um processo no meio disso. Mas primeiro eu queria falar o que é a adoração. Adoração eu vou até ler, porque eu escrevi tão bonitinho essa frase que eu vou ler exatamente como tá. Adoração é uma resposta relacional ao conhecimento que eu tenho sobre Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu o adoro. Quanto mais você conhece, mais você o adora. Quando você vive uma vida de adoração, uma verdadeira vida de adoração, o seu coração e a sua mente muda. Você vai viver outras coisas na sua vida. Pessoas ao seu redor vão perceber isso e você pode mudar a vida da sua família, dos seus amigos, de todo mundo que está ao seu redor. Vou dar um exemplo. Após o congresso, eu senti muito a chama de Deus na minha vida. E engraçado que muitas pessoas foram atacadas na escola. Não fisicamente, mas emocionalmente, assim. O diabo tentando usar essas pessoas contra, porque elas querendo se posicionar em relação a Deus.
Na minha ocasião, na minha escola, foi totalmente ao contrário. Quando a gente voltou no domingo de manhã, no domingo à noite, eu tinha repostado alguns stories no Instagram e um deles era as pessoas caídas que apareceu no vídeo. E uma conhecida, uma amiga, me mandou mensagem perguntando o que era aquilo, com um palavrão no meio. Aí eu falei assim, isso aí é a pessoa caindo no Espírito Santo. Daí ela falou que essa não era a religião dela, que ela era da Umbanda e tal. Eu falei assim, ó, tá bom, respeito isso, mas eu falei um pouco do evangelho, eu falei para ela, se ela pudesse sempre seguir a palavra de Deus, a Bíblia, que eu não ia, óbvio, não quero nada contra ela. No final ela não respondeu, e ela é uma amiga, imagina. Mas eu acho que eu plantei a semente lá. Nisso, na mesma noite, outra pessoa da minha escola, que eu nunca conversei assim pessoalmente, também me mandou mensagem perguntando se a minha igreja faz retiro. Eu falei que fazia e tal. E nisso eu comecei a pregar o evangelho também, que eu vi que ela queria. E ela falou que queria escolher uma religião também. Falou que queria começar a ir numa igreja e tal. E aí eu falei de Deus pra ela e tal. E eu acho que essa semana ela não vai poder, porque na nossa escola tá muito puxada de prova. E ela é aquela pessoa que ora, que estuda e estuda muito. Mas eu acho que em nome de Jesus ela vai vir. E na segunda-feira, outra menina, uma amiga minha, a gente estava na escola e eu vi ela meio pra baixo. Eu falei, ué, você tá bem? Eu fui perguntando pra ela por que ela tava daquele jeito, que eu vi que ela tava mal. Aí eu perguntei, é por causa de menino? Ela, não. É por causa de sei lá o que? Não, não, não. Aí eu vi que tinha um vazio dentro dela, no olhar dela. Daí eu perguntei, você tá sentindo seu coração vazio? Ela, sim. Falei, só dei risada, falei, bah. Aí comecei a falar da igreja, de Jesus e tal. Plantei a semente ali também. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que nenhuma das três venha, pode ser que as três venham, mas eu plantei a semente. Eu espalhei o amor de Jesus para os outros. E quando você vive uma vida assim, Jesus se alegra disso. Jesus se alegra quando você, nas pequenas coisas, tenta adorar a palavra dele. O impacto de uma vida de adoração na sua vida pode mudar tanto a vida dos seus pais como a todos que vivem ao seu redor. Isso pode mudar muitas vidas. Mas como chegar neste ponto de um verdadeiro adorador? Eis a grande questão. Como você chegar neste ponto? Não é assim. Você precisa de muitas coisas. Primeiro, oração. Oração é uma coisa muito importante. Oração todo dia. Ler pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia. Se você não lê, você quer começar a ler, pelo menos leia um capítulo um dia sim, um dia não, até você pegar o ritmo. Você fazer o seu TSD com Deus, que é o tempo a sós com Deus. Você pregar o evangelho, não só na igreja, mas fora também. E uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, ó: nós fomos criados para adorar a Deus, para mantermos uma comunhão e nos relacionarmos com Deus, porque adoração também é um relacionamento. A gente não só fala com Deus e pede coisa. Entre nós e Deus existe um relacionamento, o que é muito importante. Ele é como um pai pra gente, é um pai celestial. E como a gente fala com Deus? A resposta é simples: oração. Oração, jejum, tudo que você puder fazer para a glória dele, você vai estar alegrando ele. Mas não se engane, verdadeiros adoradores não são perfeitos. Eu não sou perfeito, o Antônio não é perfeito, a Sabrina não é perfeita, a Júlia não é perfeita, o pastor Jean e a pastora Cris não são perfeitos, meus avós, que são pastores há tantos anos, não são perfeitos. Ninguém é perfeito. O único perfeito que encostou nessa terra foi Jesus. Quando nós adoramos verdadeiramente a Deus, todos os dias na nossa vida, ganhamos uma proteção contra o Satanás também. Não sei se você sabe, todos os dias, principalmente os cristãos, sofrem ataque do inimigo, principalmente quando ele vê que aquela pessoa tem um potencial para espalhar o amor de Jesus. Eu vou pedir para ela abrir Mateus 4:10, que diz assim, ó: Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto.
Essa história, basicamente, ela fala quando o diabo está falando com Jesus para tentar Jesus, para ele se dobrar diante de Satanás, e Jesus, obviamente, não aceitou isso. Mas aí você pergunta, o que isso tem a ver com o tema? Isso quer dizer que, vou usar esse exemplo, que quando a gente tem uma base sólida com Jesus, a gente não vai estar isento, mas a gente vai ter muito mais proteção de quem não ora, de quem não lê a Bíblia. Lendo a Bíblia, fazendo oração, nos traz tira camadas nos nossos olhos contra o diabo, contra as tentações que eles tentam nos entregar. Mas e se a gente cair nas tentações do inimigo? Eu vou abrir agora o Atos 3,19, que diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Também vou abrir Lucas 5, do 31 ao 32, que diz: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Se quem precisa de Jesus não são as pessoas perfeitas, até porque nem existe. Que se existisse, elas não precisariam do amor de Jesus, elas já são perfeitas. Quem precisa disso são as pessoas doentes em Cristo, que não possuem a palavra. Essas pessoas que mais precisam, não as que já conhecem, já têm o total entendimento, o que não existe aqui na terra, pelo menos. Então, Jesus fala para a gente espalhar o amor dele por todas as nações. E o próximo versículo que eu vou passar é Lucas 5,32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso que a Bíblia diz, que não importa o que você fez, se você se arrepender de todo o seu coração, você será salvo. Óbvio, lendo a Bíblia, fazendo oração, mas Deus te deu, mesmo você sendo um grande pecador, Ele morreu na cruz por você, para que você pudesse ser salvo. E depois disso, o que nós devemos fazer? Nós precisamos adorar a Deus fora dessas quatro paredes. A gente não pode adorar a Deus só aqui, cantar louvor, prestar atenção na palavra, né, Thales? Né? Prestar atenção na palavra, fazer devocional. A gente precisa espalhar esse amor de Jesus fora da igreja, em casa, nos nossos pais, se eles não conhecem, na escola, mesmo que às vezes vocês sofram ataques, ou seja algo difícil, que você perca amigos, é necessário que isso ocorra para que você tenha uma vida melhor com Deus. Mas você pensa, como eu posso adorar a Deus na escola? Fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, não colando na prova. Imagino que alguém aqui já colou uma vez. Não colando na prova, não falando palavrão, não ficar agarradinho em menina, menino, várias coisas nesse sentido. Isso, se você não faz isso, se você não brigar, pelo menos uma pessoa vai ver que você tem uma luz diferente, e isso vai gerar nela uma sensação de, meu Deus, o que essa pessoa tem que eu não tenho? E como eu posso adorar a Deus em casa? Primeiro, respeitando os pais, amando eles mesmo quando eles não merecem, o que normalmente os pais sempre merecem, obedecendo a eles e amando os outros também, não só os pais, é claro. O Vitor, aqui ó, o Vitor ali ó, presta atenção aqui, obrigado, viu? Só que nem minha mãe. Lá em Êxodo, do 20:12, fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então a Bíblia fala que um jeito de você honrar a sua casa e os seus pais é honrando e amando eles. Se você não honra seus pais e não ama eles, você terá menos dias na terra. Então essa é uma forma de você subir nos degraus da adoração, da verdadeira adoração.
Já em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que nós devemos obedecer nossos pais, devemos honrar eles, devemos falar do amor de Jesus, mas devemos orar. É uma das chaves mais importantes para a nossa salvação. Orar sem cessar. Todo momento orar. Não precisa ser literalmente a todo momento, mas pelo menos uma vez por dia você ter o seu tempo a sós com Deus lá no seu quarto, só você e Deus, e você orar para Ele. E estes textos, eles nos sugerem a necessidade de uma constância na nossa adoração e nas práticas cristãs nas nossas vidas. Isso é algo muito importante que a gente faça, porque se você quer ser um verdadeiro adorador, você não quer ter só uma... Pode colocar a imagem lá? A primeira? Só apertar na TVzinha lá. Se você, como a palavra diz, se você quer ter um momento de adoração ou você quer ter uma vida de adoração. Você ter um momento de adoração foi o que teve no congresso. A gente sentiu algo diferente. A gente pode sentir a presença lá. Agora me diz, você quer ter um evento, você quer ter uma semana assim ou você quer ter uma vida de adoração? Eu acho que todo mundo aqui quer ter uma vida de adoração. E com isso a gente precisa orar sem cessar. Orar todo santo dia, mesmo que você não goste, é necessário que a gente tenha essa conversa com Deus. Agora eu vou fazer uma dinâmica. Eu tinha enchido esse copo de água e tinha ligado a caixa de som. Aí era para o copo tremer e a água cair toda. Não funcionou. Então, eu vou fazer outra coisa. Ó. Essa aqui é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Presta atenção. Temos aqui um copo sem água, um copo cheio e um copo morno. Um copo mais ou menos. Isso é a nossa presença com Deus. Você está assim, vazio da presença de Deus? Você está cheio da presença de Deus, pegando fogo? Ou você está mais ou menos orando às vezes, lendo a Bíblia só às vezes? Como você está? Agora, como a gente quer ser um verdadeiro adorador, a gente tem que tentar ao máximo não pecar. Tentar ao máximo. Então, essa aqui é a nossa vida com Deus. Alguém é uma dessas três. Agora a gente vai mostrar o que acontece quando você não ora, quando você não lê a Bíblia. A gente vai mostrar o que acontece quando você ora, lê a Bíblia, faz o seu TSD, faz tudo o que tem que fazer. E quando você ora ou lê a Bíblia só às vezes. Ó, o diabo nem precisa fazer muita coisa. Olha o que acontece. Viu? Não fez quase nada. O copo caiu. Não precisou fazer quase nada. Agora o copo morno, mais ou menos. Ó. O diabo deu um toquezinho, ele só tocou na pessoa. Agora uma pessoa que tem um alicerce forte em Deus, o diabo nem consegue tocar. O diabo não consegue tocar. Quando uma pessoa tem Deus no coração, eu te prometo que o diabo não vai conseguir encostar em você. Agora, quando uma pessoa não tem Deus no coração, ele consegue tocar. É sério, ele consegue entrar dentro da pessoa. Existem pessoas com demônios dentro do corpo. E quando você tem Deus, você tem uma base forte, ele não consegue. Ele pode rodar, tentar, e ele não vai conseguir encostar em você. E lá para finalizar, lá em João 4, do 21 ao 23 diz: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos,
adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é algo muito forte que a gente sente, né? Que a nossa geração é uma das últimas gerações deste mundo. Você pode negar o quanto for, mas se você ler bem o Apocalipse ali, ele relata algumas coisas que acontecerão com o nosso mundo. E se você ler bem e prestar muita atenção, está acontecendo. A Bíblia diz, por exemplo, que haverão guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais nunca vistas. Está acontecendo. A Bíblia também diz que no futuro será colocada a marca da besta. Óbvio que eles não vão falar que é a marca da besta, mas é um chip no braço direito, no pulso e na testa. Já estão falando de colocar isto. Já existe essa ideia. Já tem banco que está usando isso. Às vezes pode parecer algo nada a ver, mas é algo que é sério, é algo que realmente está acontecendo. Eu também antes não acreditava, mas depois que eu me aprofundei mais com a palavra, li mais a Bíblia, eu vi que não tem como negar isso. Jesus realmente está voltando. E nisto eu vou mostrar um relato de uma mulher muito usada por Deus, em que ela fala um pouco da experiência dela e do que aconteceu. Pode soltar. Stace. Todo mundo sabe ler aqui? Sabe, né? Tá bom. I was in the room. When the Holy Spirit first fell on David Roos like that, God began to talk to us about a move of the Spirit that would come. But when we were in our 20s, He said that the greatest move that we would ever see would come upon the children behind us, the generation behind us. And 20 years after I had that prophetic word for John and Carol about Jesus throwing back his head and laughing because Satan was falling like lightning from heaven. And that the great danger of that day would be to focus on the manifestations and forget that people's names were being written in the Lamb's Book of Life. 20 years, almost to the week. I had another sign. My son broke his neck. The doctor said 95% chance he would never walk again. But suddenly, the toes on his left foot began to wiggle. Then the whole foot began to move. Then the other one. And now he can run. 5 weeks later, he walked out of that hospital. Never used a wheelchair or a walker or anything since. Driving a car now.
Lord said, that's the next generation. And people say, can any good thing come out of there? Look at those countries. They're falling. They're bankrupt. They're immobilized. They're quadriplegics, as it were. Can any good thing come out of there? But I tell you, the greatest move of God, the Lord told me when I was 27, would not be our generation, but would be the generation behind us, that they would do signs, they would do wonders, they would change nations, they would change, I tell you, they will change society, and society will not change them. And there is a movement of reformation coming, and the power of God is going to hit the low places. Justice movements are going to spring up all over the world and make the low places high. Righteousness is going to move into corrupt governments. Brazil, get ready. Brazil, a wave of my holiness and a wave of my power, reformation power, is coming to the nation of Brazil and many other nations too. Because the low places will be made high. The high places will be made low. For that generation who prepares the way for the coming of the Lord. Wow, Stacy. Amém. Vocês viram? É forte, né? Alguns dão risadas, mas quem realmente tem um entendimento consegue ver o que Deus tem para o nosso país.